Fala galera do Hispano Academy, eu sou Ana Oliveira e hoje nós vamos falar sobre os 7 sons que não existem em espanhol. Vitão, solta a vinheta. Hoje a gente vai ver os 7 sons que não existem em espanhol, mas antes eu quero explicar para vocês uma pequena regrinha que existe nas vogais em relação ao português e espanhol, tá? As nossas vogais A, E, I, O, U, elas são praticamente todas abertas, tá? Agora em espanhol existe uma regrinha de 2 vogais fechadas e 3 vogais abertas. Essas vogais abertas são A, I, U. As vogais fechadas são E, O. Então toda vez que você encontrar um som de uma letra E, ok? Que é a nossa primeira letra aqui do som que não existe em espanhol, toda vez que você encontrar a letra E, você vai pronunciar como se fosse o sotaque do paulista. E, ok? Toda vez que você encontrar a letra E, ela tem som de E. Essa é a pronúncia correta. Toda vez que você encontrar a letra O, que é a nossa segunda vogal fechada, você vai pronunciar sempre como O, igual ao paulista, tá? Se tiver dificuldade de lembrar disso, só lembrar do O, meu. Entendeu? O meu e o O, beleza? E, O. Outro som que não existe em espanhol é o som de G, como no nosso português. G não existe em espanhol, ok? Som de G, na verdade, imagina um gatinho bravo que vai querer te arranhar. Ele faz o quê? Ele faz certo? Então, o som de G, na verdade, é esse. Não existe uma forma escrita que eu te explique como funciona, como se pronuncia a letra G em espanhol. Então, o mais prático é você escutar bem, decorar e tentar reproduzir. O melhor segredo para você aprender a pronunciar as palavras certas em espanhol é imitação, tá? Essa é a grande sacada. Então, G. Lembra do gatinho e lembra do E de paulista no final. G, tá? A letra J. Existe um mito sobre a letra J, que tem muitos professores, cursos, escolas aí, que ensinam que a letra J tem som de RR. Isso nada mais é do que uma falácia, tá? Isso não é verdade. O som de J não tem som de RR como em português. Isso está errado. O som correto do J tem mais a ver com ronquinho do que com RR, tá? Então, toda vez que você vira a letra J, você tem que pensar no ronquinho, aquele ronquinho do cochilo. Esse é o som do J. Jota. Não esquece do O de paulista e o tá no final. Ronquinho, O, tá. Jota, ok? Ó. Jota. Jota. Essa é a pronúncia correta. Jota. A letra Z é um som que não existe em espanhol. Não existe esse zumbidinho meio de abelha como no nosso Z em português. A letra Z em espanhol, ela é chamada de seta, ok? Ela é chamada de seta. Então, toda vez que você vira uma letra Z, você sempre vai pronunciá-la como se tivesse um som de C cedilha ou de SS, ou de S, dependendo do caso, tá? Então, por exemplo, a palavra sapato em português se escreve com S e se lê sapato. Em espanhol, você vai escrever com Z e vai pronunciar da mesma forma que em português. Sapato. No espanhol também não existe o som de an, igual o paulista fala ou an. Literalmente não existe esse som. Toda vez que tiver a letra A sempre vai ser aberta, então vai ser A mesmo, tá? Também não existe o som de ão em espanhol. Por exemplo, não, coração, balão, não existe esse ão, tá? Não em todos os casos, mas as terminações, por exemplo, para essa variação aqui do ão, poderia ser on ou an. Deixa eu colocar um A mais bonitinho, que isso aqui tá horroroso. On, an. E o A, veja que ele não tem an, é an, com A aberto, ok? Um exemplo muito legal da gente entender isso aqui é, imagina o seguinte, ó, a palavra coração, certo? Em espanhol, essa palavra ela é bem parecida, na verdade, então ela vai ficar assim, ó, coração. O ão vai ser on. Um exemplo para o an vai ser assim, ó. Imagina
a palavra em português estão, tá? Em espanhol vai ficar están, com um tio, tá? Inclusive, é o único acento que existe em espanhol, é o tio, que é chamado de tilde, ok? Están, e sempre com A aberto. Por exemplo, o meu nome em espanhol não é Anne, é Annie, sempre com o A bem aberto, Annie, e não Anne, beleza? Então, essa foi a aula de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Hasta pronto!